Em 2014 apareceu um jogo na PlayStation Store que ninguém entendeu muito bem. Ele se chamava PT, era gratuito, era curto e parecia apenas uma demo estranha de terror, mas ninguém imaginava que aquilo se tornaria uma das experiências mais assustadoras da história dos videogames. E o mais curioso, aquilo nem era um jogo completo, era apenas um teaser para um projeto chamado Silent Hills, dirigido por Hideo Kojima e pelo cineasta Guilherme Del Toro, e estrelado por Norman Reedus. Mas antes de falar do cancelamento, a gente precisa entender por que PT virou uma lenda. Quando você inicia a PT, não tem nenhum menu elaborado, não tem introdução cinematográfica, você simplesmente acorda em um chão frio, dentro de uma casa, e ao abrir a porta você entra em um corredor simples, com uma porta no final. Você atravessa o corredor, abre a porta e volta para o mesmo corredor. Só que algo mudou, talvez um quadro, talvez um som estranho, talvez o rádio ligando sozinho. Esse é o conceito central de PT, um loop infinito de um corredor, mas cada vez que você atravessa o ambiente fica mais perturbador. Diferente de muitos jogos de terror, PT não depende de sustos constantes. O jogo trabalha principalmente com a tensão psicológica, o silêncio, passos ecoando, portas rangendo e uma presença que parece estar sempre perto de você. Essa presença é a Lisa, um espírito que aparece em momentos específicos, às vezes parado no corredor, às vezes atrás do jogador e às vezes simplesmente respirando no seu ouvido. O mais assustador é que o jogo não explica nada claramente. Você apenas encontra pistas, trechos de rádios falando sobre um crime horrível, uma família destruída, um assassinato brutal, e aos poucos o jogador começa a montar a história sozinho. Mas o que realmente fez PT ficar famoso foi o seu último puzzle. Para terminar a demo, o jogador precisava fazer coisas extremamente específicas, dar exatamente 10 passos, esperar um som, falar no microfone do controle, rir, e durante semanas ninguém no mundo conseguiu descobrir sozinho. A internet inteira começou a trabalhar junto, fóruns, streams, teorias, até que finalmente alguém conseguiu completar. E quando a demo termina, a câmera sai da casa e aparece um personagem caminhando na rua, interpretado por Norman Reedus, e então aparece o verdadeiro título, Silent Hills. Em 2015, começaram rumores de que a Konami estava tendo problemas com Hideo Kojima. Pouco tempo depois, a bomba caiu. Silent Hills foi cancelado oficialmente e, pior ainda, a Konami removeu o PT da loja. Que tinha baixado podia continuar jogando, mas quem não abaixou nunca mais conseguia. Isso transformou o PT em algo ainda mais misterioso, uma experiência de terror. Basicamente, desapareceu da internet oficial. Hoje em dia existe até consoles sendo vendidos por preços absurdos só porque ainda tem PT instalado. Mesmo sendo apenas uma demo, o PT mudou completamente o gênero de terror. Muitos jogos começaram a copiar a ideia de corredores realistas e terror psicológico. Jogos como Visage, Layers of Fear e Resident Evil 7. Todos têm um pouco da influência de PT, e até hoje muita gente considera essa demo como uma das experiências mais assustadoras já feitas em videogames, mesmo sendo apenas um teaser. Mesmo depois de tantos anos, muita gente ainda acredita que a Konami poderia tentar consertar um dos maiores erros da história dos games, porque um projeto de Silent Hills tinha simplesmente um time absurdo. A direção seria do Hideo Kojima, um dos criadores mais visionários da indústria. Terror narrativo teria a mente do Guilherme Del Toro, diretor conhecido por criar monstros e mundos perturbadores, e o protagonista seria interpretado por Norman Reedus. Só com essa combinação já parecia algo histórico. E o mais impressionante é que PT, que era só uma demo, conseguiu assustar milhões de pessoas com basicamente um único corredor. Então fica aquela pergunta que nunca morre: se a Konami resolver deixar o pesadelo de lado, ligasse pro Kojima, ligasse pro Guilherme Del Toro e dissesse vamos terminar o jogo, seria um dos retornos mais absurdos da história dos videogames. Mas o cancelamento de Silent Hills foi devastador para os fãs, mas curiosamente dele acabou nascendo uma outra coisa. Depois da briga com a Konami e o Kojima, saiu da empresa e criou o estúdio Kojima Productions. E alguns anos depois ele lançou Death Stranding. O jogo também trouxe Norman Reedus e como protagonista, e até o Guilherme Del Toro aparece como personagem dentro do jogo. Não é Silent Hills, mas de certa forma é como se algumas ideias daquele projeto perdido ainda tivessem sobrevivido ali, tá ligado?
Mas pra mim, PT é uma obra-prima, tá ligado? E o mais curioso é que ele nem é um jogo completo. É literalmente só um teaser, um corredor que se repete, uma casa em alguns sons estranhos e uma presença te observando o tempo todo, tá ligado? Mesmo assim, ele cria uma sensação de medo que muitos jogos completos nunca conseguiram alcançar. Porque PT não depende do susto barato. Ele depende da atmosfera, do silêncio, da dúvida, da sensação de que tem algo errado, mesmo quando você não consegue explicar exatamente o que é. E exatamente seja justamente por isso que PT continua sendo tão falado até hoje. Porque ele mostrou que às vezes o terror é mais forte e não vem do que você vê, tá ligado? Dos jumpscare, mas do que você imagina fora da história. No final das contas, PT virou uma lenda. Não só pelo terror, mas porque representa um jogo incrível que nunca chegou a existir. Um projeto que poderia ter mudado completamente a história de Silent Hill. E talvez seja exatamente isso que torna PT tão assustador. Não é só o corredor, não é só o fantasma. É a sensação de que existe um jogo incrível escondido ali que a gente nunca vai poder jogar. Players, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho, como os outros de sempre. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E meu nome é John. E tchau, tchau pra vocês.